TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Bom dia a todos no plenário, a todos que nos assistem através das redes sociais, também através da TV Câmara. Eu declaro aberta mais uma reunião da Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes. Quero agradecer aqui primeiro a presença do membro da Frente Parlamentar, o vereador Arnaldo Salvetti. Muito obrigado pela presença. O presidente da Brasel, Matheus Mazon, e também a todos os presentes aqui no plenário. Doutor Vlad também, em sonorização. E agradecer a todos. Pessoal, nós chamamos essa reunião aqui para tratar sobre o substitutivo total que nós entramos da outra vez, né? Nós fizemos a primeira audiência aí e nós tivemos alguns empecilhos aí em conversa com o Ministério Público, em conversa com a secretária de Urbanismo, com o próprio governo. Então, a Samira vai explicar um pouquinho dessa parte aí, né, Samira? Por favor, o que foi que a gente apresentou da outra vez e que nós vamos apresentar agora da forma correta, em comum acordo aí com o pessoal do Ministério Público e também com o pessoal da Secretaria de Urbanismo. Bom dia a todos. Eu estou projetando aqui o PLO 275, que foi aprovado em primeira votação no ano passado, e que nós trouxemos o que realmente a Frente Parlamentar a gente debateu aqui sobre a identificação do denunciante e sobre como seria feita a aferição. E aí, uma coisa que a gente teve dificuldade na primeira votação é sobre essa identificação que seria inconstitucional, né? Por causa da Lei de Proteção Geral de Dados. Então, nós conversamos aqui com o Matheus. Viu, Samira? Mas o real motivo foi que a gente aí, nesse substitutivo, a gente estava falando que deveria ter o denunciante. A gente estava tirando a possibilidade de ter a denúncia anônima. Então, é isso que a promotora falou assim, que ia ser inconstitucional, porque a gente tiraria o direito de não ter o anonimato, né? Então, por isso que a gente vai estar fazendo essa alteração. Continue, por favor. Isso, e aí agora, no começo do ano, conversando aqui com o Matheus, representando a Brasel, e o Vlad, que ele é técnico, né, nessa parte de aferições, nós apresentamos esse substitutivo total, ajustando essa parte do denunciante. E aí, aqui no parágrafo 1º, a gente trouxe que a medição, quando possuir a identificação do denunciante, deverá ser realizada a 2 metros do local do denunciante. Samira, só um minutinho. Essa daí já é a que nós vamos... É o texto novo que nós vamos apresentar, correto? E depois, sempre lembrando que a identificação do denunciante deve permanecer em sigilo, respeitando a Constituição e a Lei Geral de Proteção de Dados. Ali no parágrafo 3º, falando quando não tiver o denunciante, tem que fazer a 40 metros do denunciado. Quer acrescentar alguma coisa, vereador? Não, é isso aí. Então, fica dessa forma, como nós vamos apresentar. Isso. A medição sonora, quando a identificação, ou quando os fiscais possuírem o denunciante, a identidade do denunciante permanece em sigilo, na mão do poder público, só que ele faz a aferição a 2 metros do denunciante para ver se realmente, dentro daquela tabela da NBR, se está realmente chegando acima dos valores a 2 metros do denunciante ou se não está chegando. Tá? Então, permanece sigilo. Agora, essa parte dos 40 metros, a gente chegou num bom senso junto com a promotoria, junto com o pessoal da Secretaria de Urbanismo, porque nós sabemos que, como a própria prefeitura disse, que mais de 80% das denúncias são infundadas. A maioria delas por pessoas que são contra o segmento A, segmento B, e fazem a denúncia. E a Guarda Municipal chega no local e a maioria das vezes não procede ou não está dentro, não está acima dos limites permitidos pela ANBR, correto? Isso, e aí pensando nisso, aqui no parágrafo 4º, nós deixamos determinado que esses resultados sejam publicados se a denúncia é frutífera ou infrutífera, porque hoje só fala, teve 1000 denúncias, mas não fala se 100 ou 200 são reais ou não. Então, nós pedimos para que seja publicado dessa forma. E nós sabemos que quando tem a denúncia por determinado estabelecimento e chega lá, é infundada, ela ainda vai no critério lá depois. Não, você já teve tantas denúncias.
só que não fala hoje se ela é frutífera ou não frutífera. Então é isso que a gente quer deixar bem claro para não atrapalhar ninguém. Ali ressaltamos que sempre toda fiscalização tem que estar acompanhada do fiscal do município, né, que é aquela pessoa treinada pela Secretaria de Urbanismo, não só pela Guarda Municipal, que deve ser feita, né, que é uma das nossas discussões. E ali, você esqueceu, volta lá, por favor. No finalzinho ali está falando que deverá obrigatoriamente estar acompanhada pelo responsável do estabelecimento. Por quê? Porque quando eu presenciei aquela fiscalização de um guarda municipal que eu fiz a denúncia, inclusive já está numa corregedoria da Guarda Municipal, eu pedi para ele fazer a aferição na minha frente novamente, me apresentei como autoridade e ele não quis fazer. Agora, quem me garante que aquela aferição foi feita realmente naquele local? Ou ele já estava vindo com aquela foto de um outro local? Então, por isso que quando o fiscal chegar acompanhado da Guarda Municipal, acompanhado do Departamento de Urbanismo, ele vai chamar um responsável do estabelecimento para acompanhar a aferição, para não ter erro para nenhum dos lados, correto? Quem tiver errado vai ser punido, quando não tiver, o próprio comerciante vai ver que está dentro da legalidade. E, por último, seguindo as orientações da NBR, que é a norma que regulamenta as aferições, nós pedimos para que seja desconsiderado os ruídos causados pelos veículos no momento que está fazendo a aferição ali no estabelecimento. Tá. Sim, eu gostaria que o professor Vlad... Você pode passar para ele, por favor? Ô, Vlad, eu gostaria só que você falasse um pouquinho desse parágrafo aí, fazendo um favor, sobre a desconsideração dos valores, dos ruídos, que interfere também no momento da aferição. Por favor. Vamos lá. O ruído em si é composto de diversas fontes. Então, nós estamos buscando a participação do denunciado, mas ele não é responsável por todo o ruído. Então, a maneira mais coerente de resolver o assunto é ter um conjunto de medições seguidas, segundo a NBR 10151, a cada 5 segundos cada uma, para poder se levantar qual é a participação do denunciado. Um conjunto de medições é sem atividade comercial dele, o outro conjunto é com a atividade. E da diferença das duas situações, nós podemos apurar qual é a responsabilidade do denunciado, com quanto ele agrega. A nossa prefeitura hoje está pedindo 3. Uma sem a atividade no início, uma no meio com atividade e um no final do expediente do estabelecimento. Eu tenho feito assim as últimas. É o que estão pedindo. Então, não podemos colocar todo o ruído medido o tempo todo nas costas do denunciado, porque aquilo é um composto, não temos como separar o ruído de cada um. E também não acho coerente fazer as medições na porta, dentro do bar. Esse ruído que existe dentro do estabelecimento é permitido, as pessoas que estão lá pagam por isso. O ruído tem que ser pelo menos a 30, 40 metros, porque se houver denunciante, vizinho de parede, fundo, frente, esses já são vizinhos que não são anônimos. E aí faça as medições na propriedade dele, para poder apurar com quanto esse estabelecimento participa. É o que a gente fala dos 2 metros do denunciante e permanecerá em sigilo. Então, claro, o ruído existe. Eu faço isso há muito tempo, acho que eu já entreguei mais de 100 laudos aqui na Prefeitura de Campinas, nenhum recusado. A grande maioria é aqui desde 2000, faz 24 anos. O ruído urbano, ele existe e ele faz parte da nossa atividade econômica. Eu diria até que é predominante. Então, tem a participação dos estabelecimentos? Claro que tem, é óbvio, é isso que estamos buscando apurar. Mas não dá para dizer que o ambiente também não é ruidoso, principalmente no início das atividades dos bares, porque aí nós temos mais trânsito. No final, podemos considerar que o trânsito é menor, mas ele ainda existe. Temos que considerar que o fundo de escala de qualquer medidor de ruído, qualquer decibelímetro, é 30 dBA. O zero de ruído existe matematicamente, mas no nosso ambiente não. Então, parte-se de 30. E, a partir daí, o máximo é 130. É uma relação de expoentes na base 10. Né? Então, a gente expressa um grande número
numa faixa pequena de número. Isso é a maioria, isso é a dificuldade que a maioria tem de entender. Mas, enfim, são números matemáticos, como qualquer outra coisa. Então, está dentro dos valores medidos uma composição de ruído de veículo automotor, de falas de seres humanos, de transeuntes e também do próprio denunciado. Tá, ok, muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao vereador Arnaldo Salvetti para poder estar fazendo uso da palavra. Vereador. Bom, primeiro, Otto, acho que isso resolve parte dos problemas dos bares, né? Depois nós temos outras questões para discutir e também dos moradores de Campinas. Mas ele falou uma coisa que me atentou. A questão é ir para o Wave, né? Que tem que fazer três o pedido hoje. E quando tem um bar que está respondendo ou tem a sua situação da denúncia, tanto do bar ou da pessoa que está fazendo a denúncia e do denunciado, também, quando ele vai fazer a sua defesa, ele também apresenta três situações. O microfone está gravando. É o que pedem hoje. 3 sessões de medições. Na verdade, na tirada do Wave. Isso, mas num laudo comum, sem o Wave, só para apresentar para a prefeitura, 2 são suficientes. Eu estou falando isso porque assim, tiramos o Wave, está tudo em ordem, o bar está lá com o seu alvará. Aí acontece a questão das denúncias. Para ficar bem claro, para a pessoa que está fazendo a denúncia e para o bar que está sendo fiscalizado, ele também, nesse meio, ele vai ter que fazer, para responder para a prefeitura e parar o processo e parar a fiscalização, então, ele vai ter que fazer 3 laudos de manhã, à tarde e à noite. Não, de manhã, à tarde e à noite não. Início das atividades, sem nenhuma atividade comercial musical, no meio das atividades e no final, e isso compõe, no mínimo, 450 medições, com 5 pontos. Se for 6, 7, 8, 9, muito mais. A cada 5 segundos. Eu estou falando isso. Num laudo só. Tá, porque eu falo porque assim, você tem hoje a fiscalização, depois que não sei como está hoje, e a gente tem acompanhado, vai lá, multa para depois o comércio. Depois já foi multado, já está na dívida ativa, o bar já está endividado, e aí você, para tirar a multa é complicado. Eu estou falando a questão seguinte, para poder ambas partes ter o direito de defesa, essa questão de medir na questão nos horários, para poder ter a defesa ou o bar está certo ou errado, vai ser feita pelo Departamento de Urbanismo, vai ser aceita. Veja, eles aceitam esse conjunto de 3 medições, que são cerca de, no mínimo, 450 medições, como eu disse, mas o maior problema que eu vejo é que, no ato da fiscalização, uma medição na frente de um bar aberto os condenam e multam. Então, os pesos não são os mesmos. É isso que eu estou... Por isso que a gente está colocando esses 40 metros. Tá. Porque fazer a medição na hora do estabelecimento aberto a 2 metros é injusto. Porque quem está ali quer estar no entretenimento, quer conversar, quer ouvir a música, só as falas já passa. Com mais o barulho do ruído da rua, já ultrapassa, né, Belade? Aqui, né? Claro. Matheus, pode usar, quiser fazer uso da palavra também, mas Matheus Mazon é o presidente da Brasel. Pegando esse ponto, vereador Salvetti, eu acho que é bem salutar esse projeto de lei, esse justificativo, porque é uma incongruência você ter que fazer uma medição pautada na ciência, com 450 pontos para cada um dos momentos, analisando como que é o barulho resíduo, o som residual, né, o impacto sonoro residual antes da operação acontecer, durante a banda tocando, enfim, o que está acontecendo e no final. E aí, quando você é medido, uma medição é feita. Então, tem uma incongruência, porque, de um lado, a gente tem que usar a ciência para mostrar como que funciona todos os processos acústicos que o estabelecimento tem que ter, etc., mas, do lado de medir isso, ele é feito de uma forma errada, não respeitando uma regra matemática, científica, que ela precisa de mais informação
para que você consiga chegar nos resultados exatos. Então, por exemplo, se você vai fazer uma análise amostral, que você precisa de dados amostrais para conseguir chegar numa curva de propagação de som, um dado não dá essa informação. E hoje o que acontece na fiscalização é essa. Então, quando a gente percebeu isso, a gente trouxe o Vlad para nos ensinar a respeito desse assunto, porque também a gente não entendia, e tentamos traduzir isso. Vamos agora sair da faculdade da ciência, né? Trazer isso do banco da faculdade para a realidade. E aí que a gente começou a entender alguns impactos, né, que foi bem levantado aqui, de questões que a gente não estava trazendo ao assunto, que era, por exemplo, a lei de proteção de dados, a questão de manter o sigilo do denunciante, N outros assuntos que impactam na vida cotidiana aí do cidadão, mas que a gente precisa conseguir conciliar para fazer com que a regra científica, matemática, aconteça na prática. E quando a gente chegou nisso, a gente entendeu que se você tiver uma fiscalização que tem uma regra matemática que a partir de 40 metros você já consegue saber como que essa propagação do som está chegando no denunciante, mesmo eu não sabendo que o denunciante, quem é, aonde ele está, mas eu consigo falar, opa, peraí, este som que está chegando de lá não necessariamente é da onde está sendo denunciado. Então, eu consigo chegar no ponto que é o principal ponto, que é uma dor do setor, que é falar, peraí, a denúncia que eu estou sofrendo, ela é frutífera ou não? E aí, quando eu não tenho essa definição, fica difícil da gente ter uma segurança jurídica de conseguir falar, pô, mas eu não estou conseguindo renovar meu alvará, não estou conseguindo trabalhar conforme, estou sofrendo fiscalizações intensivas, né, numa proporção grande, sendo que, cara, eu não sei se eu estou realmente infringindo a lei. Então, a gente acredita que essa tradução da NBR para algumas questões na legislação de Campinas, ela vai ajudar com que a gente traga do banco da faculdade toda a questão técnica de como medir para o cotidiano da fiscalização. E aí acredito, e esse é o ponto que nós da Brasel estamos trabalhando muito forte a gente vai conseguir realmente identificar quem está fazendo errado. E aí, quando essa pessoa está fazendo errado, agora, tecnicamente, a gente consegue chegar e falar, ó, a sua conduta está extrapolando. Você tem que ajustar a sua conduta. Então, mas eu não quero fazer acústica. Meu amigo, você vai ter que fazer acústica. Se você quer ter banda, você tem um vizinho que está sendo incomodado e o incômodo ele é real, é verdadeiro, a denúncia, você tem que ajustar a sua conduta ou sofrer as penalidades. Então, acho que a gente está cada vez mais chegando num texto, e acho que esse texto já está muito ajudando isso nesse sentido. Tem outras questões que a gente precisa ajudar, e a Brasel está em parceria com a Prefeitura para, por exemplo, fazer todo esse treinamento técnico dos fiscais, da GM. Então, a gente está ajudando nessa parceria, trazendo o Vlad, a gente fazendo a ponte com a BNT para trazer o pessoal da BNT para treinar os fiscais, para a regra ficar clara, e aí a gente conseguir, com uma regra clara, definir as melhores condutas e ajustar os erros de conduta. Então, acho que é bem salutar, tem que ter essa quantidade de medições, mas não pode ser díspare, não pode, para pedir a documentação, ser de um jeito e para fiscalizar a documentação ser de outro. Né? Porque a preocupação, eu acho, tanto da pessoa que está fazendo a denúncia, como os bares que estão... É a questão do que estava acontecendo, né? Vai lá, multa para depois. Eu acho que a regra, eu acho que a lei, viu, parabenizar aí a sua assessoria e você, e assim, e essa discussão não só com os bares, mas também com eu acho, com a promotoria, com a prefeitura, com os moradores, com as pessoas que estão sendo lesadas, e tentar achar um caminho que resolva o problema de ambas partes, né? Para poder a gente ter uma clareza, né, tanto para o órgão fiscalizador, que é a Guarda Municipal, que muitas vezes vão à frente e está à frente da situação e acaba tendo a discussão, né, mas também para nós, que somos vereadores, para poder ficar bem clara e poder a gente cobrar da fiscalização do Departamento de Urbanismo, que não haja mais os abusos que estavam tendo, né? Porque a gente sabe que realmente tem muita reclamação que tem a sua veracidade, mas tem muita reclamação que a gente sabe que não é, né? Então, isso eu acho que vai ajudar muito essa questão da lei nova, e parabenizar aí a todos os bares e todos os moradores de Campinas por esse consenso aí, e ao Ministério Público, que ajudou muito. Obrigado, viu? É isso aí, é o que a gente... o intuito nosso, realmente, é esse daqui mesmo. É a gente chegar numa conclusão que fique bom para os
comerciantes, que fique bom para os moradores e que aquela lei seja clara para todos, né? E que a gente vai fazer se cumprir, tanto para o dono do bar quanto para o morador. O estabelecimento que tiver errado vai ser punido, o estabelecimento que tiver errado vai ter que se adequar ou vai ser multado, atuado, lacrado, etc. Então, eu sempre deixei bem claro aqui desde o começo, viu, vereador Salvetti, a gente está aqui para poder fazer aquela junção e ficar bom para todo mundo. Então, por isso que a gente já deixou estabelecido nesse substitutivo, quando tiver o denunciante, fique em sigilo na mão do poder público, mas que faça aferição a 2 metros do denunciante. Porque se realmente o vizinho estiver incomodado, aquela pessoa ao lado estiver incomodada, a pessoa que tiver depois desse substitutivo vai ter que se regularizar. Então, nós fizemos essa reunião aqui justamente para ouvir vocês, ouvir os moradores, ouvir também outros vereadores que se tiver alguma emenda, porque naquele primeiro teve 2 ou 3 que falaram que queriam colocar uma emenda, mas teve a oportunidade. Nós chamamos aqui, né, nós avisamos toda a imprensa, avisamos todos os vereadores que teria essa reunião antes da gente apresentar. Então, eu gostaria de perguntar mais para alguém aqui, se alguém tem alguma dúvida, alguma indicação a fazer, está à disposição. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Augusto, eu sou advogado e tenho algumas causas nesse tema. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que nós estamos tratando aqui de direito de vizinhança. Tem uma parte que vamos dizer que é de interesse coletivo, que é a paz social, né? Isso implica o quê? Na quantidade de ruídos da cidade, mas especificamente em evitar que as pessoas entrem em conflito, os cidadãos entrem em conflito. Isso é pertinente no Código Penal, no artigo 42, que trata da perturbação da vizinhança. Isso é pertinente no Código Civil, em 2 artigos, que tratam de direito de vizinhança. Isso é pertinente na Constituição Federal, na medida em que a perturbação ela impede o direito do proprietário de usar, dispor e gozar da sua propriedade. Isso quer dizer usar bem, saudavelmente, a pessoa poder morar, poder dormir, poder ter as suas atividades todas, poder vender. Porque quem está numa área de ilícito nesse tema sonoro não vende e não mora. Quero fazer, antes de entrar também no tema do projeto, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre essa estatística da Guarda Municipal, em que 80% dos chamados não são falsos, são falsas denúncias. Tá, eu tenho um caso comprovado, 5 relatórios da Guarda. A Guarda foi, na primeira vez, fez a medição, conforme eu solicitei, conforme está na Lei 14.011, no ponto da residência que estava sofrendo a perturbação, naquele ponto de dentro da residência. Nisso, a norma é perfeita. Eu não entendi exatamente por que se fala em 2 metros, tal, porque a norma lá diz, ela estabelece, inclusive, quando tem denunciante, quando não tem, né? Nesses 5 relatórios de 5 chamados da Guarda, no primeiro foi feita a medição 72 decibéis. 72 decibéis está acima da legislação, acima da norma da BNT e acima, inclusive, de um decreto que é ilegal, o 22.242, porque ele intenta se sobrepor a uma lei
que busca na norma federal. Esse decreto, inclusive, hoje, ele está liminarmente nulo no que tange aos níveis de emissão de ruído. Pois bem, nesse primeiro relatório da Guarda Municipal, deu 72, e o agente constou no relatório que foi medido, deu 72, estava dentro da lei e que, portanto, não iria autuar. Primeiro. Depois houveram mais 4 chamados. Estou dizendo no mesmo ponto. Nesses 4, 3 não foram medidos. E os agentes da guarda não se apresentaram... Uma dúvida só. Todos no mesmo dia? Não, em dias diferentes. Em dias diferentes. Nos outros 4, em 3, eles não se apresentaram ao reclamante, estiveram na região e disseram que não havia ruído, que não havia barulho. Tá. E num outro, eles alegaram que não havia viatura para ir, e a justificativa foi que estavam priorizando as prioridades. Eu nunca ouvi falar nesse tipo de justificativa, né, de priorizar a prioridade. O fato é que não foram medir. Então, isso sobre a Guarda Municipal. Sobre a guarda. Tá. Aí, pelo que eu entendi aqui, então haveria uma outra instituição, outro órgão público para fazer a medição que não fosse a guarda. É em conjunto a Guarda Municipal e o Departamento de Urbanismo. Tá. E o funcionário do Departamento de Urbanismo, ele fica à disposição 24 horas por dia? Sim, senhor. Tá. Então, tudo bem. Isso não está na lei, né? Mas na verdade, a regra, o certo quem era para poder fazer toda a fiscalização é do próprio Departamento de Urbanismo. Só que aí veio um decreto... Que mudou. Que estabeleceu. Correto. Só que a maioria das vezes, quando a guarda vai, sempre está acompanhada de um fiscal do Departamento de Urbanismo. Tá. E esse fiscal, então, teria que fazer plantão na guarda. Correto. Tá. A outra questão que se coloca, que eu queria colocar, é o quê? A presença da parte prejudicada, vamos dizer, daquele que foi denunciado, né? Que, para mim, é um pouco incompreensível. E vou dizer por quê. A partir de um caso, também. A pessoa não sabia que deveria chamar a guarda municipal. Ela não tinha esse conhecimento, chamou a Polícia Militar. A Polícia Militar foi lá, se aproximou do local. Quando se aproximou do local, baixaram o volume do som. Baixaram o volume, a polícia desceu, estava baixo, foi lá e colocou no relatório que estava tudo ok, que não havia ruído. É como se a gente chamasse o criminoso para testemunhar o seu crime. Eu não estou chamando aqui ninguém de criminoso. Eu acho que todas as pessoas aqui estão exercendo sua atividade comercial, querendo pagar os seus boletos. Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo dos ilícitos. Estou me referindo àqueles que estão perturbando de fato, muitas vezes sem necessidade, porque nos casos que eu tenho acompanhado, muitas vezes não tem necessidade, né? Então, eu estou falando do contraventor. Seria como se chamasse o contraventor para testemunhar a sua contravenção. Eu não vejo lógica nisso. Talvez até, sob a ótica do direito da defesa e do direito de testemunhar, talvez o seguinte: faz-se a medição e, após isso, se chama o fulano. É isso. E o agente público, junto com o denunciante, vão atestar que manteve-se o mesmo nível de emissão de ruídos. Daí a gente chegaria num ponto, né? No âmbito geral, o que eu vejo é o seguinte: como é uma legislação que tem uma norma federal, que tem
códigos federais, Código Civil, Código Penal. E como ela é pertinente à Constituição, que é o direito de propriedade, eu acho que a gente deveria ser muito cuidadoso em elaborar isso. Porque qualquer medida que fira um desses códigos, inclusive no Código Civil e no Código Penal, não se estabelece limites de ruído. Se fala em perturbação. Aliás, qualquer tipo de perturbação, não precisa ser sonora. E cabe ao juiz determinar, através de comprovações, se aquela perturbação é o suficiente para inviabilizar ou o direito de propriedade ou o direito de utilizar a propriedade, né? Mas estou me referindo ao fato de a gente estar tratando com legislação federal que se sobrepõe e com Constituição que se sobrepõe a tudo. Uma eventual entrada dessa lei, dessa nova norma, em direitos estabelecidos nessas legislações federais, e em especial a Constituição, vai provocar com que uma enxurrada de ações contra a prefeitura, contra o prefeito, contra essa instituição que eventualmente vai fazer a fiscalização, que não está fazendo, no caso, não está fazendo e está sendo objeto, inclusive, de mandado de segurança à Guarda Municipal hoje, por desatendimento. Eu tenho um caso em que é um mandado de segurança, já em fase final, na fase para julgamento, com um parecer positivo e muito seguro, muito firme e contundente do Ministério Público, incriminando a omissão do Poder Executivo. E da mesma forma, tem também, da outra forma, por abuso de autoridade. Só para você ter... Tem também, vários. Tem também. E tem vários estabelecimentos que já têm liminares também, justamente por conta disso, por abuso de autoridade, por aferições que não foram acompanhadas, e aquela coisa toda. Então, são brigas que de tanto de um lado quanto do outro, mas o que eu quero que o senhor entenda aqui para a gente, porque a gente sabe que todo mundo tem compromisso, eu acredito que o senhor tenha também, a gente precisa chegar, eu quero saber da sua opinião sobre o substitutivo. Tá bom? Agora, sobre aferições, sobre a guarda, a polícia, tudo bem, a gente respeita. A gente sabe que Campinas, se for para a guarda fiscalizar todo o barulho que tem, não tem contingente para poder fazer essa fiscalização ao mesmo tempo. Então, a gente entende a Guarda Municipal, entende a polícia, que muitas vezes, quando a gente precisa, não tem. Porque até a pessoa ir no local, ela não vai chegar lá e ficar 1 minuto no local. Ela vai ficar meia hora, 40 minutos, 1 hora. A gente sabe que é demorado. E a extensão, tantos de bairros que tem na cidade. Se for para a periferia, então, lá a periferia o povo chama, a polícia não vai, a guarda não vai, a prefeitura não vai ninguém. Só para você ter uma ideia, eu sou da periferia, sou da região do Ouro Verde. Lá é um dos locais que mais tem barulho na cidade. Lá o povo faz a denúncia, faz para a gente liga e a guarda não vai. Agora, todo mundo tem o direito de ir, está assistindo prejudicado, não teve o atendimento, entra na justiça. É igual eu vi vários comerciantes que estavam sendo prejudicados pela Guarda Municipal, por abuso de autoridade. Entraram na justiça, ganharam a liminar. Então, sou a favor também. Quando a população não for assistida, entra na justiça. Tá certo. Só assim que a coisa anda. Então, vereador, ficou aqui para mim uma dúvida. Correto, por favor. Em função do quê? Tudo que nós estamos discutindo é em função do direito de propriedade, né? Tudo. É direito de vizinhança e direito de propriedade. Correto. As outras coisas são, vamos dizer, são os métodos e os procedimentos necessários para que se aplique esses direitos. Tá. A minha dúvida foi comentado, puxa, mas dentro do estabelecimento tem o som está muito alto. A questão é a seguinte, por que medir 2 metros, 3 metros, 40 metros? Eu não entendi muito bem isso, porque esse é um problema que afeta somente ao dono do bar. Se o ruído que alguém provoca, seja bar ou seja o que for, provoca, não está alterando e não está alterando o direito, impedindo o direito de outro, não há necessidade de nada. De lei, ninguém vai chamar nada porque alguém está fazendo ruído. Correto, mas o que acontece? Por exemplo, às vezes o pessoal faz a denúncia e o barulho está bem abaixo da tabela. Sim. Então, por isso que o pessoal... Quer falar, doutor?
Aham. Oi, tá. Tá. Precisa falar? Pode falar. Tá ok. Oi. Primeiro, agradecer as palavras do nobre colega. O intuito da lei, doutor, é justamente isso, né? Quando nós da Abrazel, junto com o poder público, conversamos com o Ministério Público e nós operadores do direito, sabemos da dificuldade, né, da morosidade judiciária de se produzir as provas tardiamente, a gente tentou verificar o seguinte: olha, mas tudo bem, como é que eu comprovo que é aquele bar? Vou dar um exemplo genérico, né? Por exemplo, num bairro onde eu sou estritamente residencial e tenho uma única fonte geradora de barulho, é mais fácil. Por quê? Porque eu consigo identificar esse infrator, em tese, muito mais facilmente. Mas numa rua onde eu tenho vários comércios, fica mais difícil. Por quê? Porque o cidadão que está no seu apartamento, ele está escutando um barulho, né? Uma música, ou seja, quando eu tenho um bar só ali, eu falo, é de lá. Mas quando eu tenho vários, fica difícil dele saber, tudo bem, mas qual deles está cometendo esse abuso, né? E não está perturbando o sossego. Então, quando os fiscais chegavam lá, o que acontece? Nós tivemos um caso de fiscal que entrou dentro do bar e mediu. E nós falamos assim, mas peraí, é a mesma coisa que o senhor falar que eu vou para uma balada, né? Vou dançar com a minha esposa e tal, e lá a música está muito alta. Mas realmente eu estou dançando lá, é por isso que eu quero a música alta. Então, esse foi o que a gente tentou chegar num consenso com a prefeitura, com os fiscais, o seguinte: olha, não adianta você chegar na calçada, onde o bar está ali, o pessoal, e medir aqui. É lógico que a pessoa falando vai dar. Então, por isso que a gente pediu esses 2 metros, né, para que pelo menos houvesse mais anos, falar assim, não, o teu barulho está saindo do estabelecimento e chegando na rua. Porque nós, da Brasil, assim como o poder público, ninguém quer barulho. A perturbação, ela incomoda todo mundo. Né? Doutor, e deixar bem claro que essa comissão aqui, a gente colocou bares e restaurante, mas ela segue para todos os segmentos. Segue para as igrejas, para os templos religiosos, para as festas, para as atividades da própria prefeitura também, quando faz os eventos, e concha acústica, centro de convivência, vai servir para todos. Exatamente. Então, assim, doutor, o que a gente tentou, né, construir junto com o poder público é uma legislação que o fiscal consiga executar, para justamente evitar as impugnações depois, né, judiciais. Porque o pessoal da guarda que chegou a fazer as medições sequer tinha treinamento para operar o equipamento. E aí, o que a gente quer defender? É realmente isso que o vereador Otto falou. Ao chegar dentro de uma residência, como o doutor colocou, e foi constatado que lá dentro o ruído está excessivo, identificado a fonte, aquele infrator tem que ser punido. E essa documentação, ela dá segurança para que ele seja punido. Ao mesmo tempo, nós tivemos casos, e sequer eram associados da Abrazel, estou falando de casos que a prefeitura nos relatou, e de que o morador de um prédio falou, não, o barulho vem de lá. E o estacionamento, ou aquele estabelecimento naquele dia estava até fechado. Ou seja, era o bar do lado. Então, nós estamos tentando, com a legislação, deixar com que seja factível, na hora realmente da fiscalização, se obter uma prova mais robusta de que se realmente ocorreu ou não a infração e quem que é o infrator. Né? O Vlad, que é técnico, tem assessorado nesse sentido. E eu concordo quando o colega fala do direito à propriedade, né, das demais normas, e a gente tenta, através do município, que é o agente fiscalizador, né, criar um regramento que seja realmente fácil de se identificar quem realmente está infringindo a lei e quem não está. Tanto que o nobre colega até colocou, chamou a polícia militar falou assim, baixou o barulho. Nós, operadores do direito, sabemos, mas qual que é a definição de barulho para aquele policial? Então, assim, ele não tem, porque a gente sabe que é uma prova frágil. A polícia militar falou, o barulho está muito alto. Para quem? Né? Então, a legislação é justamente isso. Tentar com que, com o decibelímetro, com a forma correta de se aplicar, de se ter um regramento, a gente consiga com que os bares e restaurantes da cidade convivam em harmonia com os moradores. É uma tentativa realmente de melhorar a legislação que hoje é falha. Então, eu parabenizo aqui esta comissão, né, essa frente parlamentar, porque realmente está tentando trazer uma segurança jurídica para nós também, operadores do direito, para que realmente haja aí uma fiscalização efetiva e que realmente ela puna quem tem que punir. Obrigado.
Obrigado, doutor. O Vlad quer fazer uma colocação, Vlad, por favor? Aperta aqui o botãozinho vermelho, por favor. Só uma vez. Doutor, esclarecendo com relação aos 2 metros, é uma previsão da NBR 10151, mas não diz respeito à Já está ligado. obrigação. Mas para evitar reflexões, porque se os instrumentos de medida estiverem sobremesa, muito próximo a paredes, causando reflexão, o valor medido aumenta. Então é para não se fazer mais próximo do que 2 da parede ou menor do que 1,2 do chão. É só para isso. O restante pode. Então, as pessoas confundem e acham que é uma obrigação fazer a 2 metros. É um equívoco. E lá consta medições no próprio estabelecimento também, para poder fazer comprovações. É nesse caso que ele relatou que aí o proprietário do bar possa estar presente, vendo o que está acontecendo e fiscalizado. Agora, no endereço do reclamante, não. O dono do bar não tem que ir lá, não tem que conhecê-lo. Uma outra colocação, naquele caso que o senhor citou, doutor, daquele que deu 72 dBAs, né? É muito importante que o fiscal tenha um equipamento que deixe comprovantes, tabelas e gráficos que possam ser comprovados daquele dia e ter referências, um momento de medição sem atividade comercial do denunciado e o momento de medição com a atividade comercial e comprovar a diferença. Isso é importante para você saber se ele é realmente o causador do problema. Então, seria necessário ter as duas coisas. Porque quando eu vou lá e encontro 72 lá no reclamante, quem me garante que aquele 72 somatizado ou o somatório, o resultado, é só do denunciado? Então, a gente só consegue uma ideia de que ele é realmente o responsável quando eu tenho o contraste, as duas situações. Seria necessário, então, 2 ciclos de medição para poder aí ter uma comprovação e, lógico, emitir gráficos e tabelas sobre isso com data e horário vinculados. Essa é a necessidade. Dá o microfone para o doutor, por favor. Nesse caso que eu relatei, era uma área estritamente residencial, não tinha nenhum bar, restaurante, nada, só tinha uma fonte de emissão, né? E foi medido eu estava testemunhando, tal, foi medido com decibelímetro que veio com agente público, tudo, e pressupõe-se que ele tivesse uma formação técnica para a utilização daquilo, né? Seria muito simples dizer, olha, então grava-se o som. Fala, tá vendo? Estamos gravando, só tem uma fonte sonora aqui, não tem, e outra, tem testemunhas, tudo, não tem outra fonte sonora aqui. Isso é uma questão. A questão dos 2 metros, tá? ou do ponto aonde o denunciante quer que faça. Por quê? Porque o denunciante, normalmente, é o seguinte, ele é a parte prejudicada, né? Então, ele quer dizer o seguinte, olha, eu não estou preocupado que o ruído seja um ruído enorme lá longe. Eu estou preocupado que eu não consigo dormir, então é no meu quarto. Ou eu não consigo ficar na varanda da minha casa. Então, vamos dizer, isso, a norma da BNT, ela é clara. Ela tanto fala dessa questão dos metros, né, do muro, da distância, do limite e tal, no caso de não haver denunciante identificado. No caso de haver denunciante, ela é clara, é onde o denunciante indica por quê? Porque ali é o ponto que ele quer que meça, porque ali é onde está, vamos dizer, para ele, o ilícito em relação a ele, né? A minha preocupação, vereador, é o quê? É que, se na lei tiver elementos que entram em choque com a norma da BNT, ou que entram em choque com a legislação federal, e isso pode acabar lá no STF, porque nós estamos falando de direito de propriedade e de direito de vizinhança, que são códigos, né? Inclusive, um é código penal. Então, a minha preocupação é essa. Me pareceu que aí tem elementos que, vamos dizer, que eles transcendem a essas legislações federais, em especial a norma da BNT, sabe? Que eu acho que ela é boa para todas as partes, né? E entendo quando, até o nobre colega aqui, que está
representando a área dos bares, tal, eu entendo que há uma dificuldade quando você, sim, tem primeiro, tem um ruído que é próprio da cidade. Se a gente for lá no centro de Campinas hoje e for medir, não vai dar 0 e nem vai dar 30. Provavelmente, na Francisco Glicério vai dar 50, 60. Então, tem um ruído que é próprio da cidade, que em alguns lugares, avenidas, tal, eles já ultrapassam praticamente sem uma produção específica, né? Que é um conjunto de ruídos, e a gente sabe que os ruídos eles se somam, né? A questão que se coloca, principal, que eu acho que a lei deveria estar focada para não causar nenhuma insegurança jurídica e recursos e ir parar lá em Brasília, seria o quê? Focar nessa questão quando tem mais de um emissor. Isso sim que eu vejo aqui é a questão principal. E daí a gente tem questões, a gente sabe que tem bairro em Campinas que tem uma quantidade enorme de bares e também é bairro residencial. Deu fulano que mora ali do lado, num prédio e tal, ele é incapaz para ele o seguinte, é um excesso de ruído. E ele pode botar a responsabilidade num determinado bar comum, né? Foi dito, pode botar a responsabilidade num bar, e o bar até está fechado, né? Então, eu acho que deveria se estabelecer critérios daí mais objetivos de como identificar a fonte principal do ruído ou a fonte do ruído. Isso sim. As outras questões, acho que a gente deveria ter um cuidado enorme para não haver contradição de leis. Porque se houver contradição de leis, vai tudo parar no judiciário. Nós todos, né? Tanto os interessados de um lado, os interessados do outro, e o poder público junto, né? Essa é que é a minha breve, não foi tão breve, desculpa a minha participação, mas é que eu achei que era importante citar os casos, para não parecer uma coisa muito teórica, né? E citar também a legislação. Tá? Agradeço. Viu? Ok, doutor, eu agradeço. Mais alguma colocação, Vlad? A outra seria com relação aos comércios adjacentes, que também produzem ruído. Então, fica difícil identificar o principal culpado pelo nível de ruído, porque tem-se uma somatória de ruídos, e o piso de ruído é aquele da cidade que o senhor falou, onde eu tenho ruído de veículos, ruído de pessoas, eles são realmente altos em algumas regiões, e tem um parágrafo na NBR 10151 que trata exclusivamente disso, ou seja, aquelas tabelas que eles indicam, que eles chamam de NCA, quando são inferiores a esse ruído residual da cidade em questão, passa a valer como piso o valor medido do ruído da avenida, da rua, e não mais o NCA indicado para aquela região, para aquele horário em questão. Então, está lá presente. Eu acho que o mais importante é a nossa Lei 14.011, que a norma, quando ela é criada, ela é coerente, mas ela precisa ser adotada pelo Legislativo e pelo Executivo, senão não vira lei. E, uma vez anotada, precisa ser bem interpretada e que se cumpra a fiscalização segundo a norma que foi adotada. É isso. Ok. Matheus, quer fazer uma colocação? Só pegando o ponto aí que o doutor Augusto comentou, eu acho que é o objetivo nosso, né? A gente tem, empiricamente, um conhecimento que as fontes geradores de barulho do nosso setor que fazem ilicitudes é a grande minoria do setor. E a grande maioria, se está cometendo, é por erro e faz ajuste de conduta na hora que tem que percebe esse erro. A grande maioria, mas o problema é que essa minoria acaba gerando um barulho, agora usando o trocadilho, gigante na cidade e no setor, e isso é ruim para o setor como um todo. A gente é uma cidade que tem uma cena noturna, gastronômica, muito importante para a região e muito importante para a economia. Não preciso nem falar da empregabilidade do setor, que é o setor que mais emprega na nossa região e no Brasil. Mas eu acho que tem 2 pontos aí que é o intuito da lei. Que o primeiro é que a gente está fazendo isso junto com a prefeitura, que é o fiscal, hoje, ele não consegue interpretar e aplicar a lei. Então, tem um trabalho aí de treinamento, de oferição de equipamentos, de processo de medição,
Então, a questão dos 2 metros, do denunciante, dos 40 metros, é porque você precisa construir essa escala de dados para fazer entender que a propagação do som chegaria lá na casa da pessoa que está sofrendo a perturbação. Então, matematicamente, se eu consigo saber o som que está chegando na casa e o som que está saindo do emissor, eu consigo identificar com certeza se é aquela fonte mesmo. E aí sim conseguir fazer as punições. E o grande problema hoje é que, como a gente não consegue criar essa relação direta, os dois lados acabam tendo que ir para o judiciário, e uma coisa que teoricamente poderia ser resolvida mais simplificadamente acaba gerando muito mais custo. A polícia tem que ir mais lá, a GM tem que ir mais lá, você tem gastos públicos que poderiam ser evitados e um relacionamento de ambas as partes que poderia ser melhorado. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a NBR, apesar dela ser um documento técnico muito bem desenhado, ela acaba não levando em consideração algumas questões da vida pública, então da vida social. E aí, o intuito da gente fazer as medições, tenho 2 metros, tenho 40 metros, é porque a gente acaba esbarrando a NBR na hora de fazer a fiscalização. Então, quando a gente vai tentar colocar em prática como a NBR, não, mas se eu não tenho o infrator, eu vou fazer na frente, mas eu não sei se esse barulho está propagando. Se eu estou fazendo na frente daquele estabelecimento, tem estabelecimentos em volta, aquele som está, entre aspas, corrompido. Então, foi uma forma que a gente entendeu, junto com o Vlad, da gente conseguir construir essa regra linear entre conseguir entender que aquele barulho que está chegando é daquele ponto e aí sim penalizar aquela pessoa. Então, acho que é um avanço positivo. Tem todas as preocupações que você trouxe, que eu acho que fazem super sentido a gente entender e analisar. Eu pedi até a ajuda do Dr. Gustavo para aprofundar no tema, para ver se não está criando outros problemas. A gente está aqui para resolver o problema e, eventualmente, a resolução do problema não pode criar problemas adjacentes. Mas eu acho que o intuito é o mesmo, é a gente conseguir pegar e, quando você tem um caso, que nem teve o caso, que uma fonte geradora que gerou 72 na casa do cliente, aquilo não pode estar acontecendo. E hoje está acontecendo por alguns erros de conduta e também por licitudes. Então, o nosso intuito é ajudar o poder público a resolver os problemas de conduta para conseguir fiscalizar e penalizar as ilicitudes que não deveriam estar acontecendo. Então, acho que o intuito é o mesmo, a gente só está tentando conseguir melhorar a forma para que isso aconteça de forma mais fluida e que melhore o convívio com todo mundo. Isso aí, Matheus, obrigado. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, porque o pessoal da TV Câmara tem um horário também, tem outras reuniões chegando aí. Então, eu agradeço a participação de todos, vai ser levado em consideração tudo que o doutor falou também. A doutora Samira, junto com o doutor aqui, vão sentar aí, vão achar a melhor forma, e nós vamos marcar uma nova reunião aí antes de apresentar esse substitutivo, tá ok? Um grande abraço a todos, eu declaro encerrada essa reunião da Frente Parlamentar de Bares e Restaurantes aqui da cidade de Campinas. Um ótimo dia a todos, muito obrigado. TV Câmara, Campinas.